Um mês de uma operação policial que deixou dezenas de mortos e prendeu centenas de pessoas na Baixada Santista. Uma operação cercada de indícios de excessos e que segue um padrão bem brasileiro. Uma operação que, no final das contas, pode ter efeitos limitados no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com uma notícia do dia que pode continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Dia em que se completa um mês da Operação Escudo na Baixada Santista, conduzida pela Polícia Militar de São Paulo com a justificativa de combater o tráfico de drogas na região. A operação foi lançada depois do assassinato de um soldado da Rota, tropa de elite da corporação. O soldado Patrick Reis foi morto durante um patrulhamento em uma comunidade em Guarujá, e desde então mais de 3.000 policiais de diferentes partes do estado foram mobilizados para a região. Em um mês, mais de 600 pessoas foram presas e 22 morreram em intervenções policiais. Agentes de segurança também foram feridos, incluindo um delegado da Polícia Federal que foi baleado na cabeça. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que as mortes por policiais aconteceram por causa de confrontos. Só uma pequena parte dessas mortes foi registrada por câmeras em uniformes de policiais. E mesmo nessas imagens, que estão em posse do Ministério Público, só 3 mostram confrontos. O governo paulista diz que não existem vídeos de todas as mortes porque muitos dos agentes que foram destacados para a Baixada Santista vêm de cidades onde não há câmeras nos uniformes policiais. A questão das câmeras é importante porque a Operação Escudo é alvo de denúncias de excessos desde o seu início. Denúncias essas que foram primeiro recebidas pela Ouvidoria das Polícias de São Paulo e que depois começaram a ganhar outros espaços de repercussão, chegando ao Ministério Público e também sendo veiculadas pela imprensa. Denúncias que falam em torturas com queimaduras de cigarro e alicates, que apontam indícios de execuções, perseguições a testemunhas, abordagens violentas e ameaças a moradores. A Operação Escudo é uma operação de vingança contra as comunidades daquele território que estão absolutamente assustadas, aterrorizadas. O que a gente ouviu de moradores lá é que os homens estão com medo de voltar para casa, pedem para suas esposas para irem buscar na porta do trabalho, porque o alvo preferencial são homens, quase sempre negros e jovens. Essa que você ouviu é Elaine Mineiro, que é co-vereadora do mandato coletivo do Quilombo Periférico na Câmara Municipal de São Paulo, num registro feito pelo site Brasil de Fato. Essa fala aconteceu numa manifestação do Movimento Negro no começo de agosto, em frente à Secretaria de Segurança Pública, no centro da capital paulista. Os manifestantes pediam o fim da Operação Escudo, que, de acordo com eles, seria uma ação de vingança. Uma reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo mostra que muitos dos moradores das comunidades onde acontece a Operação Escudo se mudaram. Alguns deles testemunharam mortes de vizinhos. Outros são homens jovens, negros, com passagem pela polícia ou tatuagens, que deixaram suas casas por medo de virar alvo dos policiais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoia publicamente a operação. O secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, considera que as denúncias são narrativas falsas e afirma que elas não se sustentam em documentos como laudos médicos e boletins de ocorrência. O Derrite é um ex-comandante da Rota, que foi tirado de lá por excesso de mortes durante a sua passagem. Numa entrevista à Rádio Jovem Pan, nessa segunda-feira, o secretário disse que a Operação Escudo, que inicialmente teria um prazo de 30 dias, não tem data para acabar. Nós não temos prazo para que a Operação Escudo termine. Enquanto nós estivermos capturando procurados, apreendendo drogas e retirando armas ilegais das mãos de criminosos, a operação continuará. Os boletins de ocorrência das mortes em Guarujá seguem um padrão. Consta nesses documentos que houve confronto, que as vítimas portavam drogas e armas com a numeração raspada e que apresentaram atitude suspeita. Isso não é algo que acontece de forma isolada agora na Baixada Santista. É algo recorrente na forma como se apura as circunstâncias de mortes de civis por policiais. O processo é assim.
Um boletim de ocorrência é registrado numa delegacia sob a rubrica auto de resistência, resistência seguida de morte ou morte por intervenção policial. O delegado conduz o inquérito a partir disso e deve remeter ele ao Ministério Público em até 30 dias. É o Ministério Público que tem a função de controle externo da atividade policial. É um promotor quem vai apresentar uma denúncia para a Justiça pedindo para instaurar um processo criminal contra um policial ou para arquivar o inquérito que correu contra ele. A palavra do policial goza de fé pública, ou seja, tem presunção de veracidade. E o que acontece é que o Ministério Público quase sempre acaba acatando a versão ali registrada no inquérito produzido pelo delegado, que parte ali, via de regra, daquele boletim de ocorrência padrão apontando o confronto com policiais. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 90% dos inquéritos envolvendo mortes por policiais foram arquivados em 2022. E na imensa maioria dos casos, o juiz aceita o posicionamento do Ministério Público. O controle externo das polícias também não é visto como uma prioridade pelo Ministério Público paulista. Uma pesquisa de 2015, feita pela ONG Conectas, mostra que só 12% dos procuradores e promotores viam essa função como prioritária. E a contenção da letalidade tampouco é vista como uma prioridade dentro das polícias. A Giane Silvestre, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, disse para o Nexo que os policiais são formados de acordo com uma lógica de guerra, segundo a qual matar é justificável se isso servir para trazer segurança pública. A letalidade policial também segue um padrão tanto em estados governados por políticos de direita, como é o caso de São Paulo com o Tarcísio, como de esquerda, como acontece na Bahia, que é governada por Jerônimo Rodrigues, do PT. Os mortos pela polícia têm características comuns em todos os estados. São, na sua maioria, jovens negros e periféricos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 83% das vítimas da letalidade policial em 2022 eram negras. Nesse universo, 76% eram pessoas com idades entre 12 e 29 anos. Além do marcador racial, a dinâmica de vingança é comum no Brasil. Numa matéria aqui para o Nexo, a Isadora Rupp falou com a pesquisadora Ariadne Natal, do Peace Research Institute Frankfurt, da Alemanha. A Ariadne disse que quando policiais são mortos, é comum que aconteçam chacinas nos dias subsequentes no bairro ou na comunidade em que o assassinato aconteceu. O modelo da Operação Escudo se aproxima do modelo de ação policial no Rio de Janeiro, com uso de armas pesadas e grande número de policiais envolvidos. De acordo com a Ariadne Natal e com Denis Pacheco, especialista do Fórum de Segurança Pública, esse tipo de ação não só contribui para a manutenção de um cenário de violência generalizada, como não é o tipo de modelo mais eficiente no combate ao crime. Segundo os pesquisadores, iniciativas de policiamento que apostem na proximidade com a população tendem a apresentar resultados melhores do que ações ostensivas, que intimidam os moradores. Um dos argumentos apresentados pela Secretaria de Segurança Pública para dizer que a Operação Escudo é um sucesso é que ela apreendeu mais de 900 quilos de droga em um mês. De acordo com Guilherme Derrite, a ação faz parte de um plano mais amplo do governo paulista para asfixiar economicamente o PCC, o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do país. Facção criminosa que tem o Porto de Santos como principal porta de saída de drogas para fora do Brasil. Segundo disse ao Nexo Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, ações como a Operação Escudo, que ocupam e depois deixam comunidades, exemplo do que acontece no Rio, têm pouco impacto. Isso porque as grandes lideranças de organizações como o PCC não estão nesses lugares. Além disso, Langeani aponta um outro indício de que essa operação de combate ao tráfico pode ser estéril, que é a falta de menções ao trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil é quem conduz investigações e faz ações de inteligência, ferramentas mais adequadas para o combate ao crime organizado, segundo especialistas. Para o Bruno Langeani, o único impacto direto de ações como essa da Baixada Santista é trazer algum prejuízo de venda de drogas no varejo. E faz isso trazendo uma dupla punição para a população local, que passa a conviver com medo, serviços públicos fechados em dias de tiroteios e que às vezes não consegue nem sair para trabalhar por causa dos enfrentamentos. Para o Langeani, o que funciona mesmo são ações como a interceptação de grandes carregamentos de drogas em contêineres que saem do porto, a identificação de funcionários públicos corrompidos pelo crime e o congelamento de recursos financeiros da facção, por exemplo. Medidas que demandam tempo e muito investimento em inteligência.
A Camila Nunes Dias, que é professora de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, diz que operações como essas têm mais finalidade política do que técnica, que a narrativa do domínio do tráfico em determinados territórios para justificar incursões policiais, abre aspas, visa angariar benefícios eleitorais para quem utiliza a morte de pessoas pobres para alavancar suas carreiras políticas, fecha aspas. Algo que também acaba afetando os policiais, segundo a professora, que se expõe à violência, pressão e precariedade na ponta da atuação estatal. A Advocacia Geral da União emitiu um parecer em meados de agosto defendendo uma conciliação de interesses para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O caso contrapõe interesses dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o IBAMA de um lado e a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia do outro. A extração de petróleo na Amazônia é um tema que mobiliza também outros países na região. A Mariana Vick escreveu um texto sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a floresta como um dos seus temas de cobertura. 8 países da América do Sul têm o território ocupado pela floresta amazônica. Eles são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. A Amazônia também passa pela Guiana Francesa, que é um território da França que faz fronteira com o estado do Amapá. Todos esses lugares, com exceção da Guiana Francesa, produzem petróleo e gás em diferentes níveis na Amazônia, que além de uma biodiversidade ampla, tem jazidas de combustíveis na terra e no mar. A exploração de petróleo e gás na floresta começou há décadas, embora, no geral, ela não seja tão relevante em números para grandes produtores como o Brasil, que concentra sua produção fora do bioma. Países como Colômbia, Bolívia, Peru e Equador se destacam na região. Já o Suriname e a Guiana estão entre as novas fronteiras locais do petróleo depois de terem descoberto reservas nas águas da chamada Margem Equatorial, que é uma faixa costeira no norte da América do Sul. No Brasil, a produção de petróleo e gás se concentra em terra na chamada província de Urucu, na Bacia dos Solimões, no Amazonas. Os campos da região são operados pela Petrobras e se destacam pela produção de gás natural. A produção de petróleo e gás é tratada, por um lado, como uma garantia de prosperidade econômica, mas tem sido cada vez mais questionada por seus danos sociais e ambientais. Países como a Colômbia e o Equador têm dado os primeiros sinais desses questionamentos. No Brasil, a Petrobras tenta explorar petróleo na Foz do Amazonas, que é uma região na costa do Amapá, mas o IBAMA negou a licença para a estatal perfurar a região. A decisão tem gerado embate entre órgãos do governo federal. Valeu, Mariana. O texto dela você encontra em nexojornal.com.br/pontofuturo. Dos reflexos da operação da Polícia Militar na Baixada Santista até chegar na exploração de petróleo em países amazônicos, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Antônio Mami, apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.